Mas é o grupo cetona, lembra-se? Vai colocar tem um grupo funcional de remover esmalte. Não coloque isso, pelo amor de Deus, para que a professora não... pelo amor dos meus filhos. Então, para que não tenhamos problemas existenciais, temos grupo funcional apenas em proteínas e carboidratos. Agora, quanto aos lipídios, eles não se destacam quanto a grupo funcional. Eles se destacam quanto à solubilidade. Vocês se recordam quando eu disse a respeito de moléculas polares e moléculas apolares? É o seguinte, os lipídios são totalmente apolares ou anfipáticos. Então, o que significa ser anfipático? Não significa ser antipático. Não confunda. Anfi significa dois extremos na mesma molécula. Dois extremos em relação à polaridade. Então, anfipático possui uma parte polar e uma outra apolar na mesma molécula. Mas, em geral, são apolares. Então, é o seguinte, por serem a maior parte deles totalmente apolar, eles são com maior solubilidade em solventes orgânicos apolares e menor solubilidade em água, porque a água é polar. Semelhante dissolve semelhante. Então, polar com polar, apolar com apolar. Qual a função de moléculas anfipáticas? Qual a importância de termos moléculas que possuem duas características na mesma? Pensem assim. Colesterol, ele serve como molécula transportadora de lipídios no sangue. Por que precisamos de moléculas que permitam o transporte de lipídios no sangue? Porque o sangue é basicamente polar pela grande quantidade de água que o compõe. E os lipídios são, na maior parte deles, apolares. Então, os lipídios, por terem característica totalmente contrária da água, portanto do sangue, eles não conseguem ser transportados de forma livre e adequada a todo instante. Então, eles precisam de algo que permita que ocorra este transporte. Então, imagine assim, uma molécula que possui uma parte polar e uma parte apolar na mesma. A parte polar, ela vai se ligar com a água presente no sangue, ela sendo impulsionada. E a parte apolar vai se ligar com um lipídio que será transportado. E a partir daí você tem um transporte deste. Por que classificamos de colesterol bom e colesterol ruim? Na realidade, não podemos classificar nem como bom, nem como ruim, porque ambos podem ser bons ou ruins, dependendo da concentração. Por que temos essa definição no popular? Ou seja, a partir de hoje, não existe mais colesterol bom e ruim. Apague isso da sua cabeça. Porque, tirar isso da sua cabeça. Porque é incorreta essa classificação. Exatamente. O HDL e LDL acima da normalidade ou abaixo da normalidade são péssimos para o organismo. São maléficos para o organismo. O colesterol total também, se a gente... Sim. Vamos falar que é o colesterol, né? O colesterol total é um conjunto das frações que temos HDL, LDL, VLDL, IDL, quilomicro. Jesus amado, tem tudo isso. Mas é claro que no exame sanguíneo é mais analisado HDL, LDL e VLDL. Bom, calma. Dessas lipoproteínas possuem estas siglas porque estão em inglês. HDL significa lipoproteína de alta densidade. Por isso que é High Density Lipoprotein. Aí quando você tem o LDL, é lipoproteína de baixa densidade. Low
density, lipoprotein. Então, por isso você tem essas siglas. VLDL é baixíssima densidade. Very low. Tradução. Então temos assim, pense no seguinte, densidade, pense que quanto mais denso, mais concentrado. Portanto, a molécula é menor. Então, alta densidade, o HDL, ele é classificado como colesterol bom, popular, porque primeiramente o tamanho dele é menor e ele faz o seguinte no seu organismo. Ele funciona como uma espécie de uma esponja. Então ele passa por toda a corrente sanguínea, removendo os lipídios e encaminhando-os para o fígado, onde serão descartados, eliminados. Agora, o LDL faz o inverso. Ele tem uma densidade menor, portanto é maior a molécula, e ele permite o transporte dos lipídios sendo distribuídos por todas as células. O LDL. Então, por que não podemos considerar nem como bom, nem como ruim? Porque os lipídios, existem vários tipos destes, assim como carboidratos e proteínas, e não podemos classificar totalmente como maléficos para o organismo, porque existem muitos deles que proporcionam benefícios irreparáveis no seu organismo. Tanto é que, antes de mais nada, nós temos a necessidade diária de carboidratos, proteínas e lipídios. Precisamos adquiri-los pela dieta alimentar. O nosso organismo também os produz. Mas, quando não temos a captação de lipídios pela dieta, ou de carboidratos, ou de proteínas, por exemplo, seguindo umas certas dietas que são mencionadas apenas de proteínas, apenas de carboidratos, ou apenas de lipídios não existe, só se for dieta para... E também existe, para então, aumentar o peso rapidamente. Então temos assim, qualquer uma dessas dietas é maléfica para o organismo, por quê? Precisamos dos três. Quando você para de consumir, por exemplo, lipídios, seu organismo passa a produzi-los muito mais do que deveria. Então, existe um filme no qual vocês podem ver essa parte bioquímica e ele é verídico. Se chama Óleo de Lourenço. Você assistiu? É legal, assim, é dramático, né? Tem um aluno também da turma D que eu falei do Óleo de Lourenço, falou assim, é muito legal, professor. Sua gosta de sofrer, chorando horas. É uma história real, não é? É história real. Tanto é que esse menino conta a história, né? Desde o seu desenvolvimento inicial até uma certa idade, não mostra toda a vida deste, mas conta, tem vários pontos que vocês podem retirar de aproveitamento deste filme, né? Primeiramente que as doenças que são pesquisadas, que são acometidas por uma forma de tratamento, que temos uma disponibilidade de tratamentos farmacológicos enorme, são aquelas que acometem a maioria. Doenças que acometem a maioria, infelizmente, não há interesse em termos de pesquisa. O que eu posso falar para vocês que aqui no Brasil, por exemplo, nós temos várias bolsas fomentadoras de pesquisa. CNPq, FAPESP, CAPES. Elas servem para incentivar a pesquisa. Então, elas fornecem dinheiro de apoio a essa pesquisa e principalmente a quem está desenvolvendo. Para você conseguir uma bolsa dessas não é tão simples, por quê? Nós temos uma maior procura em relação ao número de bolsas. Para conseguirmos essa, passamos por análises, primeiramente em relação ao tipo de projeto, ou seja, a área que vai seguir, ao projeto, e ao pesquisador, ou orientador que vai te coordenar. Então, em primeiro lugar, o projeto que você vai seguir. E, infelizmente, no nosso país, em alguns, a pesquisa que é mais assim, digamos,
considerada, levada em consideração, é aquela que acomete a maioria, porque pode ser passada para a indústria farmacêutica e aí ter um retorno financeiro significativo. Então, em relação a doenças que acometem a maioria, esse filme retrata uma delas, que é justamente em relação a lipídios no organismo deste ser. O que acontece? Nós temos barreiras da parte cerebral, que são as mielinas, e elas podem ser destruídas, degradadas, no caso dessa doença que é relatada, que é descrita nesse filme. Então, imagine assim, você tem essas camadas sendo degradadas, chegando até a massa cinzenta. Então, a partir daí, dependendo da região que for, digamos que degradada, você tem as funções orgânicas sendo perdidas. Então, mostra no filme que o Lourenço, né, a criança em questão, ela foi perdendo a fala, ela foi perdendo a locomoção, ela foi perdendo movimentos, foi perdendo deglutição, vários fatores que a gente não dá muita importância, digamos assim, não leva muito em consideração, porque é tão automático, né? Mas que você começa a perceber de como que é importante vendo esse filme e como pode ser tão fácil de ser perdido. Os pais desse menino, eles não entendiam nada da parte da medicina em geral, muito menos bioquímica. Então eles passam a estudar bioquímica para compreender o que está acontecendo com o filho e como eles podem solucionar, já que nem os médicos, na época, sabiam que realmente o menino tinha. Cada um falava que era uma coisa, mas não era nada realmente o que ele tinha. Eles foram estudando e foram testando várias terapias e até ideias que eles poderiam ter. Uma delas foi em relação aos lipídios. Bom, se há muitos lipídios e estes estão degradando as camadas da mielina, então vamos retirar lipídios da dieta alimentar deste ser. Então, ao retirarem, eles perceberam que o organismo também produz. Mas quando você retira da dieta, o organismo passa a produzir 3 vezes mais do que o normal. Então, a partir daí, progrediu a doença e muito. Por que produz 3 vezes mais? Porque exato, para suprir a reserva. Imagine assim. Mas aí então ele não tem um controle. Por isso que ele produz 3 vezes mais. Ele produz o máximo que ele pode para... Ele produz mais porque é como se você estivesse em uma guerra. Quando você está diante de uma guerra, o pouco alimento que você tem, você pouco utiliza e mais armazena. Então, os lipídios, eles são mais energéticos que os carboidratos e que as proteínas. Eles fornecem muito mais energia. Pra vocês terem uma noção, por meio de uma glicose, podemos chegar até 38 ATPs. Por meio de um ácido graxo, podemos chegar até 139 ATPs de uma vez. Então, pense assim, o organismo humano ele precisa utilizar energia e ganhar energia de forma gradativa. Então, se utilizarmos lipídios em primeiro lugar, vamos ter mais energia do que precisamos. E é claro que essa energia excessiva será estocada e armazenada. Bom, nesse caso, em termos de bioprodução, né, de lipídios 3 vezes maior do que o normal, é porque o organismo pensa assim: há uma necessidade de lipídios devido às inúmeras funções que eu ainda passarei para vocês. Quando não temos estes, então convertemos carboidratos e uma parte de proteínas em lipídios. E a partir daí, essa conversão acaba obtendo 3 vezes mais do que você precisa. Então, 3 vezes mais você vai estocar. Nesse caso do Lourenço, ele teve 3 vezes maior concentração, portanto, a degradação foi muito mais rápida, muito mais intensa. Então, nesse caso, voltando ao filme, né, ele trata de várias terapias que são induzidas, que são ainda sem comprovação científica, que são passadas para o paciente. A questão é o seguinte:
é difícil de discutirmos e afirmarmos que os pais se portaram corretamente ou incorretamente. Porque eu acredito que é assim. Se estivéssemos na pele dos pais, faríamos o mesmo. Porque imagine assim, você tem um filho que possui uma doença que não consegue ser diagnosticada, é um enigma, e há possibilidades que outros pesquisadores, pais também, de outras crianças semelhantes ao seu, tenham desenvolvido. E aí, você não aplica essas teorias ou tem? Tenta, né? Professora, no filme eles chegaram na hora que eles precisaram dar azeite, não foi? Isso. Por quê? Porque assim, o azeite é uma espécie de óleo, uma espécie de lipídio, e que eles achavam assim, então vamos testar vários lipídios, já que não dando lipídio é pior, então vamos testar. E eles foram analisando que existiam vários tipos de lipídios. Dependendo da concentração de carbonos dessa cadeia, porque por serem apolares, eles são formados por vários carbonos. Então eles foram testando cadeias longas e cadeias curtas. Então por isso que eles chegaram a um azeite, que tem uma quantidade de cadeias que chega, se não me engano, a 18 carbonos, que é uma constituição de ácido graxo intermediária, existem maiores e existem menores. Depois de um tempo foi produzido um óleo que foi, como posso falar, designado o nome do menino. Este menino, ele sobreviveu até os seus 18 anos, ainda que conseguiu bastante, né? Porque sem movimentações, sem deglutição, sem vários pontos, é difícil. E bem sofrido para os pais, né? Toda hora tinha que ter um ou outro controlando a deglutição da saliva. Aí eles colocam o negócio na tela e vai começando a desenhar. Isso! Essa parte da pia, que ele justamente faz um volume maior com uma saída menor ou saída maior, é aí que você consegue compreender a produção e a aquisição da dieta. Então, se você não tiver aquisição de um desses nutrientes, você pode sobrecarregar a produção destes no organismo. Temos uma dieta que é oferecida pelo Dr. Atkins. Vocês já ouviram falar dessa dieta? Quem não ouviu, não vai atrás, tá? Porque é o seguinte, essa dieta ela é baseada apenas em proteínas. Então imagine assim, você precisa dos três, você só incorpora proteínas. Em primeiro lugar, os neurônios só adquirem energia com carboidratos. Ou seja, você tem uma deficiência neuronal aí, já começa por aí. Em segundo lugar, proteínas em excesso sobrecarregam o rim, porque a eliminação, que veremos na semana que vem, implica na produção, melhor falando, na estimulação renal em excesso, em maior proporção. Então você pode ter problemas renais. Tendo problemas renais, em contrapartida, gera problemas cardíacos. Legal? Então, por exemplo, utilização de suplementos alimentares, bombas, baseadas em proteínas, aminoácidos, não é totalmente benéfico. Você tem que apenas utilizar se o seu organismo realmente requisitar. E como que você sabe disso? Exames e mais exames. Não é qualquer profissional que pode ditar isso, mas apenas um nutricionista e um educador físico bem intencionado. Não a maior parte deles, que infelizmente temos profissionais bons e ruins em qualquer área. E alguns educadores físicos agem, digamos que incorretamente, fornecendo nas academias, incentivando a utilização destas e proporcionando malefícios que eles não conseguem compreender, como eu falo, alguns até compreendem. Vamos deixar de lado, tá? Porque não veio ao caso.